análise do Fortaleza e do Ceará, você falou desse abismo, o Ceará, deixa eu resgatar aqui, Fortaleza 120 milhões de receitas, né, em 2019, Ceará 98. O Fluminense tem mais do que o dobro, mas é mais próximo a situação desses clubes, dos clubes que estão brigando para não ser rebaixado do que o topo, né? Parece que lá em cima a distância aumentou ainda mais, né? Aí você citou até o Manchester United, né? Não briga para não cair, mas a situação aqui no Brasil é um pouco diferente, né? E você olha, você citou aí Fortaleza, ontem até o Heraldo falou, pô, mas Fortaleza e Ceará são relevantes nos seus estados, e de fato são, mas não tem a mesma tradição, por exemplo, do Botafogo, e não tem, certo que não tem, né? Mas quando a gente olha para o futuro, né, vamos trocar eles, e vamos trocar, por exemplo, vamos colocar o Red Bull, o Bragantino, né? Quem é o Bragantino na hierarquia do futebol brasileiro? Convenhamos, né? Era um clube de segundo nível, né? Mas como será o RB Bragantino, o Bragança aí nos próximos 10 anos? Provavelmente vai ser um clube aí no meio da confusão, no meio da parte de cima do topo. Aí as pessoas falam assim, mas não tem torcida. Meu amigo, torcida, match day, por exemplo, é 15, 20% da receita. Esses caras conseguem compensar isso, com outro tipo de receita. Então você repara como o espaço para a hierarquia do futebol hoje, ele mudou, né? E de novo, a portuguesa está aí, né? Não sei nem em que divisão está a portuguesa. No brasileiro não está em nenhuma. No paulista, não sei se está na primeira ou segunda, Munir. Segunda. A portuguesa. Mas olha que loucura, a gente nem sabe onde ela está, né? Quando as pessoas falam assim, o clube vai quebrar, o clube não quebra. Acontece com o clube o que acontece com a portuguesa. Ele é esquecido, ele é duramente esquecido. Ele sofre caído na rua, a céu aberto, com todo mundo olhando, né? E de repente você não lembra mais o cara. É o que aconteceu com a América. O que aconteceu com outros clubes no Brasil, com a Tunaluso, com o Goiânia, com o Ferroviário do Ceará, né? São clubes que tiveram aí alguma relevância no seu local e nem no seu local mais eles têm relevância, que dirá a nível nacional. Preocupante. Inclusive mandar um abraço pro João, torcedor da Lusa, que nos acompanha. Acho que não gostou do cenário, mas ele já conhece. Fernando, aqui a gente distribui essa receita. O pessoal está perguntando aqui sobre outros temas no relatório. A gente vai falar sobre despesa, resultados, endividamento. A gente já chega lá. Aqui é uma distribuição dessa receita que você falava. A venda de jogadores aí, 40% da receita do Fluminense, 41% de transmissão mais cotas de participação, 8% match day, sócio, que é sócio mais bilheteria, 4% marketing mais comercial e 8% outras receitas. Aqui embaixo a gente tem essa distribuição em milhões, distribuição nominal. Algum destaque aqui, Fernando? Quer passar para as origens? São dois, né? O Fluminense é um clube basicamente que depende de TV e venda de jogador, né? TV agora no Covid é um problema de fluxo de caixa, né? Porque a TV repactuou o pagamento, né? Só vai pagar uma parte agora, 30%, e vai jogar os 70% para frente. Então os clubes vão ter que se virar com muito menos grana da TV, mas é um problema de fluxo de caixa. Não é um corte de receita, né? Não vai ter o dinheiro da TV. Então isso tem um aspecto positivo e outro negativo, é porque você não vai ter o dinheiro agora, você vai ter um fluxo de caixa negativo, vai precisar de dinheiro, e o dinheiro custa caro agora, vai piorar a situação de despesa financeira. Por outro lado, venda de jogador, 40% da receita. Quem vendeu antes da Covid, vendeu. Quem não vender, dificilmente venderá agora, e se vender, vai vender barato. Tem um atenuante. A alta do euro, né, a desvalorização do real frente ao euro, portanto a alta do euro frente ao real. Como a gente tem receita, olha sempre para receitas aqui em reais, o que vai acontecer é que o jogador brasileiro em euro, você pode receber uma quantidade menor de euros pelos mesmos reais, né? Então isso atenua um pouco, mas a grande questão é ter comprador, porque o mercado ele vai travar, né? É o que eu digo, ele precisa voltar o futebol europeu em julho, agosto, para iniciar algum movimento de normalidade para você poder voltar
os players a tratar de venda de jogador, porque nesse momento, seja aqui, seja na Europa, seja em qualquer lugar, a prioridade de todo mundo do futebol ou todo mundo empresarial é ter dinheiro para pagar as contas. A prioridade não é comprar jogador. Ah, mas tem o árabe do Newcastle. Tem. O árabe do Newcastle vai sustentar o mercado sozinho? Quem tiver dinheiro agora vai abanar, vai conseguir descontos, vai fazer compras maravilhosas. O problema é ter dinheiro agora, né? Ter dinheiro agora no mercado que ele travou. É um crash, ele travou. Agora, olha que a receita do Fluminense com marketing e comercial foi de 9 milhões de reais. E com Match Day foi 22 milhões de reais. Soma marketing e comercial são 31 milhões de reais. O Bahia, só de Match Day, teve 37 milhões de reais. Fortaleza só de 31. Então, 31 milhões de reais que o Fluminense teve com Match Day, que é bilheteria e sócio-torcedor, mais patrocínios, é igual ao que o Fortaleza teve só de Match Day, sem contar patrocínio comercial, tá? Que deve ter sido uns 20 milhões também, por aí. Aí, Fernando, tem uma pergunta aqui, viu? O Christian Baeta de Brito, ele pergunta o seguinte: como sair da crise num cenário econômico devastador e as empresas não querem mais patrocinar ninguém? Sócio torcedor e geração de conteúdo no estádio seriam a solução? E já emendando, o Edu Cabeça fala sobre o Maracanã, seria fundamental para essa retomada nas receitas do clube, como explorar bem isso. Eu acho que a base dessas receitas ela tem que ser desenvolvida, é óbvio que tem que ser desenvolvida, elas são muito baixas e há espaço para crescimento, mas o que pode tirar o Fluminense dessa situação... Deixa eu só responder a primeira pergunta. A primeira pergunta dele foi... qual foi mesmo, Nito? Sócio torcedor e geração de conteúdo no estádio podem ser alternativas para esse período de pandemia. Teve uma pergunta anterior a essa, né? Mais geral, como sair do cenário devastador em geral? Ele propôs algumas com a Covid, né? Isso. Com a Covid. Eu te diria o seguinte: nesse momento, a preocupação é garantir a sobrevivência e a continuidade operacional. É esse o objetivo. O objetivo agora é o seguinte: como o Fluminense vem com problemas de gestões há muito tempo e vem com um passivo muito grande, ele não vai conseguir sair daqui fortalecido, ele vai conseguir sair daqui, né? O objetivo é você passar por isso. O grande desafio vai ser manter o clube na primeira divisão, gente. Esse é o primeiro ponto. O ponto agora é o seguinte: foco em primeira divisão. Por quê? Porque os salários estão atrasados. Os salários vão continuar atrasados. Eles vão ficar mais atrasados. Não é com o Fluminense, com todo mundo, né? Com vários clubes, com a grande maioria dos clubes. Quem já vinha com problema de salário, esse problema não vai diminuir, ele vai se agravar, né? Isso vai gerar... Eu fiz uma live com técnicos para técnicos de futebol agora, essa semana, algum dia desses aí. Estavam lá vários desses técnicos aí que vocês conhecem, que inclusive treinaram o Fluminense, e aí me perguntaram o seguinte: qual é o que vai ser mais importante para o técnico nesse ano pós-Covid? A minha resposta foi a seguinte: o mais importante vai ser a gestão do vestiário, porque vocês vão ter um recorde de jogadores insatisfeitos e com questão insatisfeitos com a questão de grana, né? Porque o futebol e vários jogadores já convivem com atrasos salariais, só que isso vai piorar. Isso agora vai piorar. A insatisfação dentro do vestiário vai aumentar. Qual é o atenuante? O atenuante é que isso vai ser para vários clubes. O cara que quiser romper o contrato, e de novo, muitos jogadores ficarão em condições de romper o contrato e o clube perder o direito econômico, que é um prejuízo, né, de ativo, né, de valor, de fato, né? O único atenuante é o fato de que os clubes do lado estarão ruins também, tá? Então esse é um ponto. Esse momento é um momento de sobrevivência, repara, não é nada diferente disso. O foco é pagar as contas, diminuir o impacto sobre o elenco, renegociar as condições do elenco, porque ninguém tem condição de pagar. O Internacional ontem fez um acordo para cortar 25%. 25% cortar não é diferir, não é jogar a conta para depois, é cortar, porque o clube está cortando a receita, ele tem que cortar a despesa, tá? E a despesa principal de um time de futebol é elenco profissional mais comissão técnica.
mais premiações e direito de imagem e por aí vai, né? Benefício, aquela coisa toda. Então, o objetivo agora é esse, cara, é fazer a transição e ficar vivo para lá. Vivo é se manter na primeira divisão, porque você imagina, para quem cair para a segunda divisão, com todo esse problema financeiro agora, na verdade vai estar perpetuando o problema financeiro ano que vem, né? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, Maracanã pode ser a solução? Essas coisas todas é o seguinte, quer dizer, você tem que melhorar uma receita que de patrocínio é muito baixa e de match day é muito baixa. Vamos supor que você aumente 50%, você vai gerar 15 milhões a mais, 20 milhões a mais. É um dinheiro, beleza, ajuda, mas o foco do Fluminense, aonde ele tem que colocar suas energias, nós vamos ter um mercado de transferências de futebol que colapsou neste momento, mas ele vai voltar à realidade. Ele vai voltar à realidade. Ele vai começar a recuperar. Então, ano que vem, que não demora muito, nós já estamos chegando no meio do ano que vem está logo ali, né? E a demanda por jogador vai aumentar, né? Nós temos uma moeda, nós temos custo de produção de atleta em reais, preço de venda em euros, nós temos uma placa que é a melhor placa, que é o jogador brasileiro. Jogador brasileiro são os jogadores mais demandados no futebol mundial, são os que mais estão aí, são 1.600 jogadores no mundo. Então, o Fluminense tem Xerém, ele tem uma tradição, e ele é o clube do Rio, até o Flamengo fazer esse movimento, que melhor tratava a venda de jogadores. Aí no último ano também foi 40%, né? Esse ano, o Fluminense, deixa eu até ver o número aqui, foram 105 milhões esse ano, 119 milhões ano passado. A saída no longo prazo, pós-Covid, tá, gente? Deixando bem claro, no momento você entra em estado de sobrevivência, tá? O teu negócio é ultrapassar esse ano. Para a recuperação do Fluminense no longo prazo, para o Fluminense voltar a ter capacidade de investimento e sanear as suas dívidas, o diferencial competitivo do Fluminense é o mesmo diferencial competitivo do futebol brasileiro. É formar jogador em Xerém e vender. Porque se você vende jogador e usa aquilo para pagar suas contas, você está no mesmo lugar. Você está usando o jogador só para manter a situação. É isso que o Fluminense vinha fazendo. Ele vinha com despesa muito alta e aí ele contava com a venda do jogador para efetivamente se manter. O que ele começa a fazer é o seguinte: precisa cortar a despesa, que ele precisa fazer, cortar a despesa, né? E isso é um complicado, é o que o Vasco está fazendo, né? O Vasco está com um elenco horroroso nos últimos tempos, porque é isso que está dando para se colocar em campo, considerando que você está tentando cortar a despesa o máximo possível, contando que 1, 2 vendas de jogadores de 100, 200 milhões possam amortizar a dívida. Você tem que amortizar a dívida. Você não pode conviver com a dívida. A trajetória da dívida tem que ser decrescente. Se você não puser essa dívida em trajetória decrescente, você não vai a lugar nenhum. E para você colocar essa dívida em trajetória decrescente, você precisa usar a venda de jogador para amortizar a dívida. Não fazer o que o Santos fez, não fazer o que o Fluminense fez nos anos anteriores, entendeu? Daqui para frente, essa é a minha orientação, o que eu acho que deveria ser implementado. É o que os dirigentes do Fluminense sabem. Os caras que estão lá sabem disso, entendeu? Agora, eles têm que administrar uma carga de conta, de confusão e tudo mais herdada, que é um negócio de outro mundo. O Fernando falou sobre venda de jogador.